Medusa é uma mulher fascinante, é uma figura mitológica incrível, com aqueles cabelos de serpente, com aquele olhar que petrifica. Mas você sabia que por trás do mito de Medusa existe a dor de um feminino? E feminino aqui não é gênero, é a energia arquetípica do feminino que me habita como mulher e habita o inconsciente dos homens como ânima. Um ser humano tem feminino e tem masculino. Então é nessa dor em que a gente vai dialogar. Para a gente falar sobre o mito de Medusa, eu vou trazer esse livro, Mitologia Grega do Junito de Souza Brandão, porque ele é um grande pesquisador, é uma grande referência de mitologia no Brasil e tem um viés junguiano. Medusa, ela era uma mulher linda, de cabelos longos, muito sedosa, ela era naturalmente muito sensual, sabe, do jeito dela, e devota de Atena. Ela era a sacerdotisa do templo de Atena. Atena, a gente não pode esquecer em que ela é uma deusa virgem do Olimpo. Então, todas as pessoas vinculadas a Atena não podem ter vida sexual. Elas são também virgens. Um dia a Medusa, ela estava ali um tanto distraída, penteando seus cabelos, caminhando pelos cantinhos, né, ali dos mares, até que Poseidon percebe a moça e se encanta completamente com ela. Poseidon, ele sai dos mares e vai falar com Medusa. Chegando lá, ele tenta dar uma investida, ela resiste. Tenta a segunda vez, ela resiste. Mas os deuses não aceitam negativas. Eles não aceitam o não. Poseidon, então, decide pegar Medusa à força e viola o corpo dela. Profanada com o seu corpo e com a sua alma, ela decide falar com Atena. E chegando lá, Atena fica furiosa, porque foi Medusa que provocou essa situação. Se ela não tivesse esses cabelos e esse jeito, jamais ele teria se sentido tentado a fazer o que fez. Muito brava, com ira, com ódio, Atena decide punir Medusa e transforma os seus cabelos antes lindos e sedosos em serpentes sibilantes. Seus olhos ficam petrificados e petrificantes, transformam em pedra todos aqueles em que olham para ela diretamente. Os seus dentes adquirem presas, as mãos adquirem garras, ela adquire asas horripilantes nas costas. Além dessa transformação em monstro, Medusa também tem uma transformação na sua alma. Ela fica triste, ela fica melancólica, né? E decide se recolher para as cavernas, né? E fica ali protegida, né, do mundo, né, em que a machucou da forma em que foi. Um dia, o rei Polidecto decide pedir para Perseu capturar a cabeça da Medusa e trazer para ele como prêmio. Perseu fala, bom, como é que eu vou fazer isso? Invadir, né, a caverna do monstro e como é que, né, ele ficou ali meio perdido. E ele então vai se aconselhar com Atena. Atena decide então emprestar para ele o seu escudo tão reluzente quanto um espelho. Ele vai falar com Hermes, que é o mensageiro entre Olimpo e Hades, e dele pega sandálias alada e uma espada afiada. Ele vai se aconselhar com Hades, que empresta para ele o capacete da invisibilidade. Todo equipado, ele vai até a caverna de Medusa, coloca o capacete e, invisível, ele vai chegando ali bem pertinho da Górgona. Para evitar ser petrificado, ele pega o escudo e, né, com o espelhamento do escudo, ele vai buscando ali a posição ideal em que ele tem que ascender, né, e achar o momento certo de atacar. Quando ele finalmente consegue, ele voa até a cabeça dela e, num golpe certeiro, corta a cabeça da Medusa. A Górgona morre e, através desta morte, com o sangue dela, nascem duas criaturas. Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, o gigante.
Perseu, então, pegando a cabeça da Medusa, ele sai das cavernas e vai devolver os instrumentos em que ele pegou. Quando chega em Atena, ela decide pegar a cabeça da Medusa e colocar no centro do seu escudo, para com que futuramente pessoas em que a desafiem sejam petrificadas e aprendam a lição de nunca mais desafiá-la. Agora, como é que a gente faz para ampliar isso simbolicamente? E a gente não pode esquecer que símbolo, ele é plural, tá? Esse é um dos jeitos em que eu quero te trazer de proposta. Mas olha, Atena, ela nasce de uma paternogênese, ela nasce a partir, ela é parida da cabeça de Zeus, né? Zeus, o deus, ele é um símbolo do patriarcado. Então, Atena, ela também tem uma característica dessa mulher atravessada pelos aspectos do patriarcado. Ela é a mulher da estratégia, da guerra, da lógica, da razão. Ela se nega a se entregar, né, aos aspectos de amor, dos cuidados, da maternagem, das intuições. Então, Atena, ela tem esse feminino muito negativo e eclipsado nela mesma, né? E sendo virgem, ela tem um aspecto sombrio de da sexualidade dela, em que ela é recalcada, né? Tem um aspecto em que ela reprime essa sexualidade, joga para a sombra. Então, Atena, ela tem todas as características da mulher em que é atravessada pelo patriarcado. E aí, quando essa mulher ela está no jogo, ela tende a punir outras mulheres. Então, Medusa, quando ela foi violada e busca o conforto em Atena, sabe quando a gente ouve assim na sociedade que se você não tivesse com essa saia tão curta, nada disso tinha acontecido? Ou, o que você estava fazendo na rua essa hora da noite? Você estava pedindo, né? Sabe esse tipo de comentário cruel em que a gente ouve? Foi isso que acontece de Atena. Atena é a mulher que se vinga de outras mulheres em favor de um patriarcado, nesse aspecto do mito, claro. E Medusa recebe toda essa projeção de sombra de Atena, da sombra do feminino e da sombra da sexualidade. Porque se Atena não pode estar envolvida ao amor e pune Medusa por ter sido profanada, com muita licença poética aqui, tá, gente? Com o amor, porque não é amor, a gente sabe, né? Poder é demonstração de poder, vindo desse homem, mas, enfim. Atena, então, ela projeta a sombra da sua sexualidade na Medusa. E aí ela deforma os aspectos do feminino. Cabelo para a mulher, ela fala da identidade dessa mulher. É muito importante o cabelo, né? Tanto é que nos processos iniciáticos, por exemplo, no candomblé, no budismo, o ato de raspar o cabelo quer dizer da despersonificação de quem eu sou, né? No candomblé, para receber, né, ou para deixar tudo pronto, né, e preparado os aspectos dessa iniciação religiosa, né, em que eu estou recebendo na minha cabeça, ou a despersonificação mesmo da minha identidade, do meu ego, entre aspas, lá no budismo. Então, Medusa, ela tem o cabelo transformado e o olhar petrificante. Esse olhar da Medusa, ela traz um terror, ela traz medo, ela paralisia. Ela dá paralisia, né? Ela petrifica. É um olhar onde fala sobre os processos de paralisação das dores da alma. A Medusa que nos habita, que está lá morando nas cavernas do nosso inconsciente, oriundas, às vezes, né, de um processo muito traumático, como aconteceu com a Medusa, como acontece com a gente na vida. Os nossos traumas, os preconceitos em que a gente recebe, as violências em que cada um de nós recebe, os silenciamentos, todo o processo violento e agressivo em que estão aqui no processo do viver, né, fala sobre esse lugar dessa paralisia de alma. Então, o olhar petrificante da Medusa, ele fala sobre a petrificação do processo psíquico, da paralisia do processo psíquico. O que isso quer dizer?
são as nossas mais profundas depressões. Quando a gente está deprimido, a gente se sente paralisado. Uma parte nossa vai para o trabalho, realiza e faz, mas a alma está paralisada. Fala sobre as compulsões. Quando a gente está compulsivo, a gente está também paralisado, fixado, petrificado naquele processo. Lutos patológicos, procrastinações patológicas, todos esses lugares da dor de alma, né? Fala sobre a medusa que nos habita. E só quem já teve o olhar desta medusa dentro de si sabe em que a gente não consegue reagir. A medusa dentro da gente, ela traz realmente um lugar de paralisia. A gente está tomado por isso. E como é que faz para sair do processo? Toda a mitologia fala de um herói. Herói aqui é nesse lugar desse ego um pouco mais estruturante em que precisa estar presente para transformar, né, esses lugares dos recônditos mais do submundo dos inconscientes que nos habitam. Então, Perseu, nesse lugar desse ego, ele é mandado pelo rei, né, pelo Self. Ele vai se aconselhar com Atena, a mesma que pune Medusa, é que dá o espelho reluzente. Esse escudo, né, espelhado, reluzente, nesse caso, fala desses processos reflexivos em que a gente tem que ter. Atena é a sabedoria, ela é uma deusa sábia, ela tem a sua luz, né, tem a sua sombra, tem a sua luz, como todo mundo. Então, Atena, nessa sabedoria, no processo reflexivo, empresta o escudo que vai proteger esse ego com as reflexões dos processos. Ele vai procurar o Hermes, que liga consciência com inconsciente, cima e embaixo. Ele é o mensageiro entre, na nossa língua junguiana, o self e o ego. E ele vai falar com Hades, em que é o rei do submundo, é o rei das sombras. Agora percebe a tríade de deuses em que o ego procura. A sabedoria da consciência, aquele em que liga ego e self, né? Em que faz esse processo de consciência inconsciente, de luz e sombra, cima e embaixo, e o cara que governa lá embaixo, que é o Hades, né? Que são os processos sombrios. Munido de tudo isso, ele entra e vai confrontar a sombra, o complexo, né? A gente pode pensar na medusa como aspectos sombrios que nos param, a gente pode pensar nela como os complexos que nos tomam e nos paralisam. Eu não vou entrar aqui na diferença epistemológica entre complexo e sombra. Faça um vídeo à parte depois para a gente falar sobre isso, tá? Mas enfim, esse ego, ele vai confrontar o processo da dor, o trauma, né? Ele vai ter que olhar. Como? Através de olhares reflexivos, que podem ser as terapias, os grupos de apoio, as religiões, as meditações, as medicações, tudo isso junto. Um não exclui o outro. Esse processo, ele é dialético, ele se une a um todo. E só quando ele está munido de todas essas funções é que ele tem energia psíquica suficiente para cortar a cabeça da medusa. Cortar a cabeça fala sobre um processo da despotencialização dos complexos. É quando a gente consegue finalmente sair da depressão, lidar com os vícios, com as compulsões, quando a gente vai tirando o envenenamento desse monte de serpentes que estão aqui nas nossas cabeças, com os pensamentos intrusivos e paralisantes, com a vontade de morrer, que de vez em quando a gente está atravessado, né, com as ideações suicidas e todos os nossos processos. Cortou a cabeça, despotencializa, a gente consegue fazer a volta. E aí, gente, só quem já teve imerso numa dor profunda, na loucura, no auge do desespero, sabe que a gente nunca volta o mesmo. Quando a gente entra no buraco, a gente sai diferente.
Esse sair diferente está expresso nos filhos da Medusa, que é Pégaso, o cavalo alado. Esse cavalo a gente pode pensar como a inspiração, a criatividade, as forças, né, intuitivas nos aspectos da espiritualidade e da alma. E Crisaor, que é o gigante, em que fala das emoções mais intensas, dos instintos pesados, fala da sexualidade. E quem fala sobre os gigantes de uma forma muito legal, aliás, é esse cara aqui, olha, o Pedraza. Ele faz uma análise muito bacana dos gigantes nesse livro, Dionísio no Exílio. Não é sobre Crisaor, é sobre os gigantes, tá? Mas vale a pena de você conferir. Então, no fundo, quando a nossa Medusa morre, a gente tem um processo, na teoria, de ascensão no aspecto de criatividade, de alma e espiritualidade. O nosso olhar fica diferente e nos nossos sentimentos, porque a gente começa a saber e ter plena consciência da profundidade titânica, gigante em que nos habita, né? Seja ela no aspecto mais ligado às espiritualidades ou no aspecto telúrico da alma. Por isso, eu vou sempre te convidar para você olhar para essa Medusa que te habita, mas da forma certa, porque se você olha nos olhos diretos, você vai ser petrificado. Ou, se você já estiver petrificado, a gente precisa achar um jeito de você cortar a cabeça da górgona. E isso é a amplitude do pensamento simbólico, é a análise, é o voltar-se para si mesmo, é o resgate da alma, é se olhar com a compaixão e com a coragem que você merece. Meu nome é Daniela Eusébio, eu sou analista, arteterapeuta e professora e vou sempre te convidar para a gente pensar a arte, a música, a mitologia dentro da amplitude do pensamento junguiano.